Olá, meus amigos. Meu nome é Eliel Mazelo e sejam todos bem-vindos ao canal História, Cultura e Teologia. Hoje irei te contar uma poesia extraída da Bíblia. Espero que faça sentido para você, assim como fez para mim, já que a história é cíclica. E qualquer semelhança com os tempos presentes não é mera coincidência. Então vamos embora pro vídeo? No reino de Assuero, a rainha Vaste sofreu um impeachment, porque não respeitou as leis vigentes do reino a qual pertencia. E para não se tornar um péssimo exemplo para todas as demais mulheres, o melhor conselho foi retirá-la e substituí-la por outra rainha. Esther, nesse tempo, não era nem conhecida. Mas para chegar ao palácio, ela foi submetida ao escrutínio de uma eleição aonde foi a favorecida. Não foi por corrupção ou por um pistolão, mas das sábias palavras de seu tio, que bem a instruiu, a ela guardar de qual nação ela pertencia. Esse foi apenas o primeiro decreto real, que Esther seria submetida. Esse decreto foi para o seu benefício. O outro que viria, ela quase morreria. Esther conquistou a todos, não só o rei com sua elegância e destreza, mas todo o reino admirava a sua beleza. Inclusive seu arqui-inimigo, sem saber ele que a maior arma da rainha Esther era o seu Deus, que era a sua fortaleza. Hamã, com ódio mortal do pobre Mardoqueu, fez uma forca e escreveu um decreto selado com um anel real, pensando assim que devido a essa moral que estava acima do bem e do mal. Não quis matar apenas o pobre Mardoqueu, um homem por não se curvar-se em sua reverência, mas estendeu esse ódio a todo o povo judeu, só porque eles entregavam a outra divindade a sua magnificência. Claro que ele não sabia que não era contra Mardoqueu que ele se infringia, mas sim contra o seu Deus que Hamã havia se levantado. E nesta disputa era questão de tempo para ele perceber que já havia fracassado. Hamã jamais iria prosperar em seus feitos, e não lhes faltaram amigos para lhe alertar sobre esse defeito, que contra esse povo não vale nenhum encantamento. A única certeza é que a forca que Hamã construíra seria para ele mesmo se enforcar. Esther, depois de jejuns e orações, fez 2 banquetes inteligentes, para somente no segundo, na hora e da forma certa, revelar as intenções e os seus maus intentos. O rei então determinou que Hamã fosse morto em sua própria forca e promoveu Mardoqueu para o seu lugar de ministro de mais alta honra. A loucura de Hamã o destruiu. Seu decreto era duro e cruel, cheio de vingança, e não pôde nem ser cancelado. Mas quando seus planos foram pela elegante rainha revelados, ele logo foram frustrados. Só que o problema foi parcialmente resolvido, pois mesmo com a morte do inimigo do seu povo, a rainha e seu povo caminhavam para a terrível data do dia 13, marcado para a morte de todo o seu povo, inclusive dela mesma. Então, qual seria a saída? O rei informou que com um anel, Esther e Mardoqueu podiam criar um novo decreto para que o povo de Deus pudesse pelo menos se defender. Só que tinha mais um detalhe neste novo decreto.
O exército do rei, que era o mesmo a serviço de Esté, agora poderia a proteger. Com medo da nova força do povo de Deus, muitos se fingiram até de judeus. Mesmo assim, alguns insistiram em ir contra o povo de Deus e se arruinaram só por causa de seus ódios, assim como Ramã, de não aceitar ver um povo humilde que só pensa em trabalhar e que não se curva diante de qualquer injúria, pois só teme apenas a um Deus, com respeito, honra e que só a Ele deve adorar. Pegou a visão? Eu acredito que essa história é cíclica, como Salomão bem disse em Eclesiastes 3,15. Tudo que é, já foi. E o que há de acontecer, isso também já aconteceu no passado. Essa história, está novamente em curso. Os personagens têm nomes e cargos diferentes, mas o espírito de Ramã, com ódio do povo de Deus, ainda reina em muitos corações. O lado bom dessa história é que já sabemos o fim que ela chega e qual é o lado vencedor. Dessa forma, é só você escolher em qual exército você quer se alistar. Meu papel de profeta é apenas anunciar aos desavisados que ainda dá tempo de pelo menos escolher um lado. Eu te aconselho se fingir pelo menos que faz parte do povo de Deus e embarcar no time que será o vencedor. Pois do outro lado só te aguarda o castigo de Deus que vem a galopes, como descrito em Apocalipse: guerra, fome, pestilência e a própria morte. Me responda aí rapidinho: quais países da América Latina passam por essa experiência triste que Deus denunciou em Apocalipse? Se não são exatamente aqueles países que acreditaram na sorte que foi lançada pelo número 13. Se você gostou desse vídeo, eu peço encarecidamente que me dê um feedback. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e te espero aqui no próximo vídeo. Se você quiser também, todas as segundas-feiras, às 22 horas, estamos ao vivo aqui no programa chamado Mais Zelo com Dose de Teologia. Eu desejo a cada um de vocês um excelente dia, um excelente domingo, um dia tão especial para nossa libertação. Um forte abraço de estalar os ossos.